Deixa eu mostrar para vocês a nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre como foi, né, como ficou a cidade de Petrópolis durante o período do Império, né, do Segundo Império Brasileiro. A gente vai falar um pouquinho aí da presença de Dom Pedro II, da construção de colégios e hospitais, hotéis, fábricas, transportes. Nós vamos falar um pouco como foi o desenvolvimento da cidade de Petrópolis durante esse período que compreendeu aí o Segundo Império Brasileiro na segunda metade do século XIX, tá bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí, você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Gente, nas últimas aulas, nós falamos sobre como foi a ocupação, né, europeia lá na região de Petrópolis. Falamos do fascínio de Dom Pedro I por aquela região, da construção do Caminho Novo. Falamos sobre quando Dom Pedro I vai embora, né, como é que fica Petrópolis naquele período entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II, que a gente chama no Brasil esse pedacinho de período regencial. Então a gente fala um pouquinho sobre como Petrópolis ficou, foi arrendada, falamos sobre o Major Kuller, falamos sobre o Paulo Barbosa, o projeto lá de habitação, de criar uma região sem o trabalho escravo, né, com o trabalho de colonos livres. Esses colonos, na sua maioria, foram os alemães, mas nós também tivemos portugueses, italianos, franceses. Falamos isso nas nossas últimas aulas, tá? Se você ainda não assistiu, procura aqui no YouTube, na nossa playlist, assiste as aulas anteriores, que a gente já, né, caminhou bastante aí no conteúdo. Agora a gente vai falar... e também falamos sobre quando Petrópolis se torna uma cidade, né? A contragosto de Dom Pedro II, mas ela se torna uma cidade e ela passa a ser aí, né, um município e uma cidade, um feito na época inédito, porque nenhuma outra região, vamos dizer assim, nenhuma outra cidade do Brasil tinha nascido de forma tão direta. Normalmente primeiro era vila, depois cidade. Petrópolis não, já foi cidade logo, tá? Então agora a gente vai continuar o nosso caminho falando de Petrópolis no período imperial, tá? A partir do momento ali que se formou a cidade de Petrópolis, como foi aí o desenvolvimento de Petrópolis nesse período que vai aproximadamente ali entre Segundo Império, né, que vai entre 1840, mais ou menos, vai até 1889, né, mais ou menos esse recorte aí, como foi o desenvolvimento da região de Petrópolis, tá? Vamos lá. Ó, primeiro tópico que eu botei aqui pra gente ver, tá falando o seguinte, ó, a cidade se desenvolvia rapidamente, lê comigo, ó,
com forte tendência aristocrática, por força da presença do imperador e de sua corte nas temporadas do verão petropolitano. Gente, olha, falou de Petrópolis nesse período do século XIX, é falar de Dom Pedro II, tá? Tá aqui, tá a imagem dele, botei aqui para vocês verem, o palácio dele lá em Petrópolis, que hoje é museu, né? Ele era uma figura muito presente, muito marcante em Petrópolis. Ele usava a região de Petrópolis para passar os verões. Como os verões no Rio de Janeiro eram muito quentes, né? Então, ele né, ficar num clima mais ameno. Você sabe que ele, apesar de ter nascido no Brasil, né, ele é de descendência europeia e não se dava muito bem, né, com todas as pessoas muito brancas, né, não se dão muito bem no verão, não se dão muito bem no calor, né, dificilmente você vai ver uma pessoa muito branquinha que gosta do calor, porque é bem irritante para a pele. E o Dom Pedro II não era diferente. Então ele, juntamente com a sua família, costumava se retirar para Petrópolis nos períodos mais quentes do ano. Mais ou menos ele ficava em Petrópolis aproximadamente 6 meses, tá, gente? E quando ele ia para Petrópolis, tá, a corte se transferia para Petrópolis, porque Petrópolis passava a ser, naquele período, a capital do império, tá? Então tudo que era para ser tratado de assuntos governamentais era tratado em Petrópolis. Então isso acabava atraindo para Petrópolis muitas autoridades públicas, muitas autoridades internacionais que passaram a ir a Petrópolis por conta dessa presença do Dom Pedro II. Fora isso, ele caminhava pelas ruas de Petrópolis, dizem, né, há cronistas que falam que ele caminhava normalmente pelas ruas de Petrópolis, que ele entrava dentro das escolas, estava tendo aula, de repente apareceu o imperador, né, para poder tomar lição lá dos alunos, ver se eles estavam aprendendo. Ele era um cara assim, lá em Petrópolis ele se colocava meio, né, numa vida um pouco mais dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, tá? A própria princesa Isabel, ela era muito ativa na igreja, né, fazia quermesses, participava ativamente das atividades da igreja, não no status de princesa, mas como status de uma cidadã, né, um membro daquela comunidade, tá? E ele se dava muito bem com os colonos alemães, houve uma integração muito bacana. Inclusive, o imperador ele vai receber a notícia do exílio, né, quando acontece a República, em Petrópolis. Ele estava em Petrópolis, já estava doente, estava bem idoso, né, já estava numa idade avançada, estava com problemas de saúde, repousava em Petrópolis, quando foi comunicado de que ele estava sendo, vamos dizer assim, convidado, né, a sair do Brasil, né, precisou se retirar do Brasil, rumo ao seu exílio, onde ele veio a falecer. Vamos lá, continuando aqui, ó. Nobres, políticos, a gente vai ter uma aula para falar dessas personalidades que passaram ou que tiveram alguma participação na história de Petrópolis, tá bom? A gente vai falar uma aula sobre isso, porque é um tema muito importante, tá? Diplomatas, grandes senhores e toda a sua entourage, né? É o glamour da alta sociedade do império, tá? Ricos negociantes, intelectualidade da época se transferiam para Petrópolis durante um semestre de cada ano, né? E naquele período, Petrópolis era a capital do império, é bom você saber disso, tá? Sem perder sua característica de veraneio, aquela coisa meio de férias, né? Um lugar de descanso, um lugar de aproveitar um pouco mais a vida, vamos dizer assim. A cidade se modernizava, acompanhando a tendência geral da segunda metade dos anos de 1800. Os anos de 1800 é o século XIX, tá? Então, a partir de 1850 até 1900, a gente está falando aí dessa segunda metade dos anos de 1800, tá? Então, houve muita modernização nesse período. Petrópolis avançou muito, ganhou muitas instalações, hospitais, hotéis, fábricas, o transporte também se diversificou, tá? Durante esse período. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho, tá? Primeiro vamos falar aqui de colégios e hospitais. O que a gente tem como destaque, tá? Nesse período aí. Petrópolis se destacou, né? Pelos colégios renomados que tinham lá, passou a ter, assim, colégios de muito respeito na sociedade imperial, tá? Aqui tá citando alguns pra gente, ó. Deixa eu botar aqui.
Ah, foi. Foi. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, Kupke, o Calógeras, né? Essas pronúncias eu vou te falar, eu tenho dificuldade, tá? Frederic Strulle, NS de Sion e Santa Isabel, tá bom? E também temos as escolas educadoras francesas. Na aula que a gente falou sobre imigração, a gente deixou bem claro que os franceses tiveram uma participação muito forte no desenvolvimento da educação em Petrópolis, né? Se dedicaram muito às atividades educacionais. Naquele período, gente, vamos dizer assim, a escola cultural do Brasil era a França, né? Tudo que era francês era chique, era sofisticado, era bonito, era bem visto, tá? No sentido da cultura, da educação, tá bom? MM MM Toulouse, né? E MM Geslin, MME, né? Geslin, tá? Algumas escolas francesas aí que se destacaram durante esse período. Nem sei, talvez algumas dessas até existam, né? Se existir, você conhecer, bota aqui no comentário pra gente, tá bom? Qual dessas escolas aqui que eu falei ainda existem até os dias de hoje em Petrópolis? Acredito até que mais de uma deve ainda existir. Construção do Hospital Santa Teresa, tá? Foi inaugurado em 1876, olha aí, pertinho do final do Império, né? Faltando aí uma década, com uma participação ativa do Dom Pedro II. O Dom Pedro II ajudou muito no desenvolvimento da região, também financeiramente. Foi um período muito rico, né? O início do Império Brasileiro foi o início de muita prosperidade, tá? Depois começaram a acontecer várias crises, mas aí é uma outra aula que não vai ter uma ligação direta aqui com Petrópolis. Vamos lá. Construção de hotéis para veraneio. Petrópolis se tornou uma região cheia de hotéis, de grandes hotéis, por conta justamente dessa característica de ser onde a alta sociedade se concentrava nos verões, né? Inclusive a família imperial. Tínhamos o Hotel Bragança. Esse hotel aqui, ó, Hotel Bragança. Ele funcionou por quase 80 anos e ele foi derrubado para a abertura da rua Alencar Lima, né? Então, para que essa rua fosse aberta, ele teve que ser derrubado. Ele tinha, olha só, 92 quartos. Devia ser gigantesco, né, gente? Salões de festas, de baile e um teatro, né? Ele era um grande ponto cultural, né, ali na região de Petrópolis. O Hotel Suíço também é dessa época, tá? O Hotel João Meyer, que era um ponto de reunião dos colonos, né? Era um ponto aí de festas e de reuniões entre os colonos. Tínhamos o Hotel Europa, que hospedou o imperador Maximiliano do México em 1848, né? Ele foi estadia de um imperador, né? Tamanha a importância desse hotel, tá? E o Orleans, onde hoje funciona a Universidade Católica de Petrópolis, na Rua Barão do Amazonas, né? Era o grande Hotel Orleans, que hoje é uma universidade. Então, esses hotéis, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje, 2022, uma cidade que concentra 5 grandes hotéis já é um acontecimento, tá? Não é toda a cidade, né? Só as grandes capitais que vai conseguir concentrar 5 grandes hotéis no seu território. Naquele período, então, que era tudo muito menor, né? Isso era um feito extraordinário. Realmente, Petrópolis tinha uma grande importância e era muito visitada, muito visada por grandes personalidades, tá? Fábricas de tecido, gente, essa indústria do tecido, a indústria têxtil, se desenvolveu muito em Petrópolis. Isso vai se dever a alguns fatores, olha só. Vamos ler aqui junto comigo, ó. A indústria de tecido encontrou fatores favoráveis na cidade, como? Vamos lá? Primeiro, clima úmido, tá? Isso favorecia a produção de tecido. Energia hidráulica. O que é energia hidráulica? Normalmente são regiões que tem muitas cachoeiras, que tem muita água corrente, porque para fabricar tecido, tá? Você precisa de muita água. E você precisa da força da água para gerar energia na fábrica. Então, Petrópolis tinha esses elementos tão favoráveis. E, por fim,
mão de obra qualificada, lembrando que a maioria dos colonos que vinham, né, da Alemanha, de outros lugares, eles tinham qualificação, eles vinham com formação, com qualificação para trabalhar, para fornecer mão de obra, né, para essas fábricas, tá bom? Vinham da Europa, que estava em efervescência industrial, né? Então havia sim uma abundância em Petrópolis de mão de obra qualificada. E aí Petrópolis se tornou, gente, o mais importante polo têxtil do Brasil, tá? Durante o século XIX, período imperial, Petrópolis era o mais importante polo, né, de fabricação de tecido, de indústria têxtil do Brasil, tá? Muito importante. Olha as fábricas que tinham em Petrópolis nesse período. Imperial Fábrica São Pedro de Alcântara, a Companhia Petropolitana, a Aurora, a Verme, a Santa Helena, a Dona Isabel e a Cometa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fábricas numa única cidade, né? Isso é coisa pra caramba, tá? Então é claro que isso trazia muita riqueza e muito desenvolvimento econômico para a cidade de Petrópolis. Vamos falar de transportes agora, né, para encerrar. Bom, transportes, primeiro a gente tem aqui a questão do Barão de Mauá, né, que foi um cara que contribuiu no desenvolvimento do Brasil como um todo nesse período. Ele criou, né, uma linha de barcos a vapor e a estrada de ferro que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. Como é que era isso? Um pedaço da viagem era feita por barco e o outro pedaço era feita por trem, tá? A viagem começava no Cais dos Mineiros do Rio e ia até o Porto de Mauá. Aí lá no porto, eles embarcavam no trem, né? Eles iam do Cais dos Mineiros do Rio até o Porto de Mauá, eles iam de barcos, embarcações luxuosas, com música ao vivo, com restaurante, era uma coisa assim bem agradável. Gente, às vezes eu tinha vontade, assim, às vezes não sempre. Se eu pudesse voltar no tempo para fazer uma dessas viagens, devia ser fascinante você entrar num barco com música. Não sei se eu ia ter dinheiro para isso, que não era, né? Não era uma coisa assim para todo mundo. Mas se eu pudesse ter essa experiência, acho que seria fascinante. A viagem era feita de barco, aí depois eles entravam no trem, pegavam ali na Raiz da Serra a primeira estrada de ferro do Brasil, né? Que começava ali naquela região, que ela foi construída em 1854. Daí, em diligências até Petrópolis pela estrada normal da Estrela. Então, era uma viagem longa, porém muito confortável, muito luxuosa, pensada justamente para esse público mais, vamos dizer assim, qualificado, né? Que visitava Petrópolis, tá? Temos também a construção de modernas estradas de rodagem, que facilitavam o acesso à cidade. Estrada de rodagem, gente, era aquela feita por carros, carruagens, tá? Temos a estrada para Pati do Alferes, a estrada normal da Estrela, a gente já falou sobre ela aqui numa outra aula, né? Que vinha do Porto da Estrela até Petrópolis, e foi inaugurada em 1843, falei sobre ela, que foi o Paulo Barbosa, que mandou o Kuller projetar e construir, né? Antes mesmo de desenvolver a região de Petrópolis. Temos também a União Indústria, né, que ia de Petrópolis até Juiz de Fora, em 1856. Gente, olha só, eu já dei aula de história, né, local para várias cidades do Rio de Janeiro, do Brasil afora, história local, né? Principalmente nesse período do século XIX. E dificilmente você vai ver no século XIX uma cidade com tantas estradas, com tantas opções de transporte. Então isso mostra realmente a grande importância que Petrópolis teve para o Brasil durante esse período do Segundo Império. Então leve isso para sua prova, que durante o Segundo Império, Petrópolis era top, né? Foi o apogeu da participação de Petrópolis no desenvolvimento brasileiro, né? Era realmente uma extensão da corte imperial, uma extensão da sede do Império Brasileiro, tá? Em 1883 foi inaugurada a Estrada de Ferro do Príncipe Grão-Pará, vencendo a Serra da Estrela em cremalheira, né, notável obra de engenharia na época que substituía as diligências serra acima. Então vai diversificar
a se construir uma nova estrada de ferro que faz esse transporte para a serra de uma forma mais cômoda, mais rápida, mais confortável, tá bom? Então você vê que Petrópolis, né, durante o Segundo Império, se desenvolveu muito. Desenvolveu em relação à educação, né, aos hospitais, os hotéis, as fábricas, o transporte que havia ali, barco, trem, estradas de rodagem, que você podia ir com carruagem, né, com outros meios de transporte da época. Então você tem ali uma diversificação do acesso a Petrópolis e essa grande importância que Petrópolis vai ter até o final do Império. Essa é a pergunta que eu quero responder para você na próxima aula, né? Será que toda essa importância é só até o final do Império? Porque o Império termina em 1889, deixa eu botar aqui para você, deixa eu tentar escrever aqui. O Império ele vai terminar em 1889. Né? A gente já sabe pela história do Brasil o que vai acontecer em 1889? A proclamação da República, certo? Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. Em 1889, nós temos o fim, né? O fim do Segundo Império. O fim do Império. Nós temos o nascimento da República. E aí, na próxima aula, a gente vai falar o que acontece com Petrópolis quando entra a República. Como é que ficou a cidade de Petrópolis? Será que ela continuou se desenvolvendo ou ela estagnou, né? Será que ela continuou sendo importante no Brasil ou ela foi, né, deixada de lado, em segundo plano? Será que os republicanos utilizaram Petrópolis com a mesma frequência e deram a Petrópolis a mesma importância que o imperador dava? Então, tudo isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, né, da notificação para você receber a notificação quando a gente lançar nossas próximas aulas e segue a gente lá no Instagram, tá bom?